E se eu te dissesse que o carnaval não é apenas uma festa? Que ele não existe só por causa da música, da dança, da bebida ou da euforia coletiva? E se, na verdade, o carnaval fosse uma das datas mais espirituais do calendário cristão, justamente por parecer o oposto disso? Porque milhões de pessoas, todos os anos, se entregam ao prazer, ao exagero e à sensação de liberdade absoluta exatamente antes de um período marcado pelo silêncio, pelo jejum e pela introspecção. Isso é apenas coincidência ou existe algo muito mais profundo por trás dessa ordem? Talvez a pergunta correta não seja por que o carnaval existe, mas sim porque ele acontece exatamente antes da quaresma. Todos os anos o mesmo padrão se repete. As ruas se enchem, os corpos se soltam, as músicas tomam conta de tudo e por alguns dias parece que as regras deixam de existir. É como se o mundo entrasse em suspensão. As pessoas se permitem mais, falam mais, sentem mais, exageram mais. E então, de repente, tudo para. O barulho vira silêncio, a fantasia vira cinza. O excesso dá lugar à contenção. E quase ninguém se pergunta o motivo disso. A própria palavra carnaval já carrega um significado poderoso. Uma das origens mais aceitas vem do latim carnivale, que significa adeus à carne. Mas aqui, carne não se refere apenas ao alimento. Carne representa o corpo, os impulsos, o desejo, o prazer físico. Nesse sentido, o carnaval não seria apenas uma celebração do prazer, mas uma despedida simbólica, a última experiência de excesso antes da renúncia. Isso muda completamente a forma de enxergar a festa. Muito antes do cristianismo existir, o ser humano já fazia algo curioso. Diversas civilizações antigas realizavam grandes festas de excesso antes de períodos de escassez ou disciplina. Na Roma Antiga existiam as Saturnálias. Na Grécia, celebrações dedicadas a Dionísio. No Egito, rituais onde as hierarquias sociais eram temporariamente invertidas. Durante esses eventos, o caos era permitido, as regras eram flexibilizadas, o prazer era liberado, mas sempre por um tempo limitado. Depois disso, a ordem retornava. Desde sempre, o ser humano parece precisar extravasar antes de se conter. Quando a Igreja Católica começou a organizar o calendário litúrgico, ela não ignorou essa característica humana. Pelo contrário, ela percebeu algo fundamental. Reprimir sem nenhuma válvula de escape não gera santidade, gera ruptura. Então, em vez de eliminar essas festas populares, permitiu que elas existissem, desde que tivessem um limite claro. Um último momento de permissividade antes de um período profundo de disciplina espiritual. O carnaval não foi criado como oposição à fé. Ele foi posicionado como um limiar. A quaresma, por sua vez, representa os 40 dias que antecedem a Páscoa, inspirados nos 40 dias em que Jesus jejuou no deserto. É um tempo de silêncio, arrependimento, autocontrole e confronto interior. Agora pense com sinceridade. Seria realmente fácil entrar nesse período sem antes descarregar tudo aquilo que está acumulado dentro de você? O carnaval funciona como uma transição espiritual. Ele não é o oposto da quaresma. Ele é o contraste que a torna possível. O excesso revela o vazio. A euforia revela o cansaço. O prazer revela o limite. E quando tudo isso termina, a alma fica mais sensível ao silêncio. Existe um padrão que se repete na história, na religião e até na psicologia humana. Primeiro o caos, depois a ordem. O carnaval representa o caos permitido. A quaresma representa a reconstrução. É como se o ser humano precisasse se perder um pouco para depois sentir vontade de se reencontrar. Por isso, durante séculos, o carnaval foi visto como algo perigoso. Não porque fosse necessariamente errado, mas porque expunha. Ele mexia com impulsos profundos, desejos escondidos e emoções intensas. Ele revelava aquilo que normalmente fica guardado. Isso sempre foi considerado um território sensível no campo espiritual. Quando Jesus vai ao deserto, segundo a tradição cristã, ele não vai forte. Ele vai vulnerável, vai com fome, vai em silêncio,
vai ser confrontado. Isso revela algo importante. A espiritualidade verdadeira não ignora o corpo e os desejos. Ela os encara. O carnaval expõe o corpo. A quaresma confronta a alma. São duas fases do mesmo processo. O problema surge quando uma dessas fases é vivida sem a outra. Quando existe excesso sem reflexão, o vazio permanece. Quando existe prazer sem recolhimento, o cansaço aumenta. Talvez seja por isso que tantas pessoas terminam o carnaval exaustas, ansiosas e estranhamente vazias. Não porque o carnaval seja errado, mas porque ele foi feito para apontar para algo depois. Existe uma leitura simbólica profunda que ajuda a entender isso. O carnaval funciona como um espelho. Durante alguns dias, tudo aquilo que controlamos, o ano inteiro vem à tona. Desejo, vaidade, carência, necessidade de pertencimento, fuga da realidade. A quaresma, então, faz a pergunta mais difícil de todas. O que disso tudo realmente vale a pena carregar? E é aqui que surge a parte mais intrigante de todas. E se o carnaval não fosse apenas tolerado pela tradição cristã, mas necessário? E se ele fosse uma preparação espiritual disfarçada de festa? E se o verdadeiro problema nunca tivesse sido o carnaval, mas a recusa em atravessar a ponte que ele cria? É exatamente isso que vamos aprofundar a seguir. Durante séculos, o carnaval foi visto como algo perigoso. Não no sentido moral simplista de certo ou errado, mas no sentido espiritual mais profundo da palavra. Ele expõe. Ele retira os filtros, afrouxa os controles e permite que impulsos, desejos e carências venham à superfície. E tudo aquilo que é revelado sem máscaras sempre foi considerado um território sensível pelas tradições espirituais. Mas é importante entender uma coisa: perigo não significa erro. Significa contato direto com aquilo que normalmente evitamos encarar. O carnaval mexe com camadas profundas da psique humana. Ele ativa emoções intensas, dissolve identidades sociais e cria um espaço onde o eu contido perde força. Por isso, ele sempre foi tratado como um momento de risco espiritual. Não porque condena, mas porque revela. Alguns dos maiores pensadores da tradição cristã já falavam sobre esse conflito interno, muito antes da psicologia moderna existir. Santo Agostinho dizia que o ser humano vive em constante tensão entre o desejo e o sentido, e que ignorar o desejo não o destrói, apenas o empurra para as sombras, onde ele se torna ainda mais forte. Já Tomás de Aquino defendia que a virtude não nasce da repressão absoluta, mas do equilíbrio consciente. Para ele, controlar não era negar, mas compreender. O carnaval faz exatamente isso. Ele traz a luz. A quaresma faz o passo seguinte: ela organiza. A psicologia moderna confirma algo que as tradições antigas já sabiam intuitivamente. Emoções reprimidas não desaparecem. Elas se acumulam, se distorcem e, em algum momento, explodem. O carnaval funciona como uma válvula coletiva de liberação. Por alguns dias, as pessoas falam mais alto, tocam mais, ousam mais, exageram mais. Máscaras sociais caem, mesmo quando máscaras físicas são colocadas. E aqui existe um paradoxo interessante. As fantasias não escondem quem somos, elas revelam. As pessoas escolhem símbolos de poder, sensualidade, liberdade, transgressão, força ou irreverência. É o inconsciente se expressando sem pedir permissão. O carnaval é um palco onde desejos internos ganham forma visível. Então, de repente, tudo acaba. Depois do excesso vem a quarta-feira de cinzas, com uma frase dura e simples: lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Isso não é ameaça, não é castigo. É realidade, é o choque necessário depois da euforia. É como se a espiritualidade dissesse: agora que você viu tudo o que deseja, tudo o que te move, tudo o que te empurra, o que realmente importa? Esse impacto só funciona porque houve o carnaval antes. Sem contraste não existe consciência. Sem excesso, não existe clareza sobre limites. Sem barulho, o silêncio não tem peso. O problema é que no mundo moderno, muita gente vive apenas a primeira parte. O carnaval deixou de ser uma ponte e virou um destino final.
A festa acontece, mas a travessia não. O recolhimento não vem, a reflexão é ignorada. E então o ciclo se repete. Excesso, vazio, mais excesso. Quando existe prazer sem pausa, o cansaço se acumula. Quando existe estímulo sem sentido, a ansiedade cresce. Talvez seja por isso que tantas pessoas voltam do carnaval com uma sensação estranha de melancolia, exaustão e vazio. Não porque o carnaval falhou, mas porque ele foi vivido fora do seu contexto simbólico. A quaresma nunca foi pensada como punição, ela é processo. É um tempo de desacelerar, reduzir ruídos, observar hábitos, enfrentar dependências silenciosas e encarar aquilo que o carnaval revelou. Depois de dias onde tudo é permitido, o convite é simples e profundo: ficar consigo mesmo. Depois do carnaval mostrar quem somos quando soltamos as rédeas, a quaresma pergunta quem somos quando ninguém está olhando. Algumas tradições espirituais mais profundas acreditavam que o carnaval revelava os ídolos do coração humano, aquilo que buscamos para preencher vazios. Prazer, aprovação, pertencimento, fuga, anestesia emocional. A quaresma não pede que você odeie essas coisas. Ela pergunta se elas estão te governando. Esse é o verdadeiro sentido espiritual desse ciclo. Não é proibição, é libertação. Não é culpa, é consciência. Quando entendido dessa forma, o carnaval deixa de ser apenas uma festa e se transforma em um ritual de autoconhecimento coletivo. Ele mostra o que desejamos, o que nos falta e o que tentamos esquecer. A quaresma, então, oferece estrutura, direção e significado para lidar com tudo isso. Por isso, a pergunta nunca foi se o carnaval é bom ou ruim. Essa é uma pergunta rasa. A pergunta real sempre foi outra. O que você faz aquilo que o carnaval revela sobre você? Se ele termina ali, vira vazio. Se ele se transforma em reflexão, vira aprendizado. Se ele conduz ao silêncio, vira crescimento. Talvez o carnaval exista antes da quaresma, porque o ser humano precisa sentir antes de entender. Precisa extravasar antes de organizar. Precisa se perder um pouco para desejar se reencontrar. O carnaval pergunta o que te move. A quaresma pergunta se isso vale o preço que você está pagando. E quando esse ciclo é vivido por completo, ele deixa de ser contradição, ele vira caminho. Se esse vídeo fez você enxergar o carnaval de uma forma diferente, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos profundos como esse. Se inscreve também, porque aqui a gente fala sobre história, espiritualidade e comportamento humano sem superficialidade. Obrigado por ficar comigo até o final. A gente se vê no próximo vídeo.